Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Fábio Modesto e nós estamos hoje em mais uma aula de sistemas operacionais, onde nós vamos ver um assunto importante chamado semáforos. O que vem a ser um semáforo? Semáforo, a ideia original foi concebida por Dijkstra, que é um nome conhecido na computação por desenvolver vários outros algoritmos. Então, é um mecanismo criado para solucionar o problema de armazenar wake-ups. O que é wake-ups? É aquela velha história. Eu tenho, por exemplo, um processo, outro processo, eu tenho um recurso compartilhado, né? E a ideia é você justamente criar a exclusão mútua. O que é a exclusão mútua? Vamos supor que o processo 1 está acessando a região crítica, né? Que é um recurso compartilhado, que pode ser o processador, pode ser uma memória, pode ser um arquivo, pode ser várias coisas. Então, enquanto o processo P1 está acessando a região crítica, o processo P2 tem que ficar o quê? Dormindo. Certo? No momento que o processo P1 deixa a região crítica, vou até apagar o processo P1, o que o processo P2, que estava dormindo, tem que fazer? Ele tem que acordar. O que é acordar? Ter permissão de acessar a região crítica. E aí ele, como a região crítica está livre, ele pode vir e acessar. Isso são os workups. Muito bem. O mecanismo do semáforo envolve a utilização do quê? De uma variável compartilhada. Ou seja, uma variável global que todos os processos conseguem enxergar, conseguem acessar. Essa variável a gente vai chamar de semáforo. E ela tem duas operações primitivas, indivisíveis, ou seja, eu não consigo quebrar elas. Quando eu executo uma dessas operações, essas duas operações são executadas sem problema. Essas operações são executadas sobre quem? Sobre o semáforo. A variável compartilhada pelos processos poderá assumir valores inteiros, não negativos, e sua manipulação é restrita às operações P e V, ou down, ou up, ou wait, ou signal. Tá? Então, P, o processo está na região crítica, todos os outros processos ficam bloqueados. Quando esse processo dá um V, um próximo processo pode entrar na região crítica. As operações que atuam em um semáforo, denominado S, nós vamos chamar o semáforo sempre de S, inclui, seus efeitos são definidos por P de S e V de S. P de S espera-se até o semáforo ser maior que zero. Então eu decremento o semáforo. E V de S incrementa S. Né? Então ele vai incrementar e o P vai decrementar. Quando o S é maior que zero, quer dizer que a minha região crítica pode ser acessada. Quando o meu S é menor que zero, quer dizer que a minha região crítica não pode ser acessada. Vamos aqui ver alguns modelos de semáforo que foram criados ao passar do tempo. A primeira implementação foi uma implementação que a gente chama de espera ocupada. O que é isso?
eu mudo a variável, o valor de uma variável, que no caso é a variável S, e aí meu semáforo fica bloqueado. Então, imaginamos o seguinte: eu tenho a variável S. Primeira coisa, eu vou verificar sempre se o S é maior que zero, né? Se ele é maior que zero, quer dizer o quê? Que o meu processo pode entrar na região crítica, né? No momento que ele entrou na região crítica, eu vou decrementar S, né? Vou decrementar S para dizer que minha região crítica está o quê? Ocupada. E no momento que o processo deixar a região crítica, eu incremento S. Para quê? Para que S permita que o próximo processo acesse a região crítica. Veja só, P de S espera até que S seja maior que zero. Então decrementa S. E V incrementa S, né? A segunda implementação, ela foi criada utilizando uma fila de processos, né? O que a gente vai chamar de fila de Q de I. Ou seja, quando a região crítica está ocupada, os próximos processos vão ficar nessa fila de espera. E você, vendo aulas anteriores, a gente já conversou que a fila é um tipo FIFO. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, quando um semáforo utiliza esse tipo de implementação, o que é muito comum, as primitivas P e V representam o seguinte significado: P de S de I, porque eu posso ter vários semáforos para cada situação, para cada recurso compartilhado do seu computador, você pode ter vários semáforos. Se S de I for maior que zero, então eu decremento S de I. E o processo continua. Se não, acorda o processo da fila Q de I, né? Quando que eu vou acordar o processo da fila Q de I? Quando eu não tiver mais processo na região crítica. Tem um processo na região crítica. Todos os outros processos vão receber um semáforo que vão fazer ele ficar aonde? Na fila de espera. Já o FSDI, se a fila QI está vazia, então ele incrementa SDI, e se não, ele acorda um processo da fila, né? Então P, processo, vamos dizer assim, processo entrou, V, processo sai. O semáforo é um mecanismo bastante geral para resolver o problema de sincronismo e exclusão mútua. Você tem o semáforo geral, tem dois tipos de semáforo. O semáforo geral, se o semáforo puder tomar qualquer valor inteiro e não negativo, e o semáforo binário, onde ele vai assumir valores zeros e uns apenas. Então, vamos falar sobre semáforo e sincronização baseadas em condições. A sincronização dos processos baseados em condições obriga que cada condição é representada por um semáforo, né? Se um processo precisa verificar se uma condição é verdadeira antes de prosseguir. Então, o que acontece? Eu vou verificar o meu semáforo, meu PDS. São duas condições. A condição, quando ele for falso, ou seja, S de zero, eu bloqueio o processo. Quando a condição for verdadeira, ou seja, o S é maior que zero, o processo continua. Então, toda vez que o S é zero, quer dizer que a região crítica está ocupada. Então, o próximo processo que quer acessar ela vai ficar bloqueado. Agora, se o S é maior que zero, por exemplo, 1, quer dizer que a região crítica pode receber aquele processo, né? Isso
falando da operação P. Vamos falar agora da operação V, que é o que retira o processo de lá. Se um processo torna uma condição verdadeira, deve sinalizar isso através do semáforo usando V de S. Ou seja, se a fila de processos de espera não estiver vazia, ele vai desbloquear um processo. No caso, o primeiro processo que estiver na fila. Se a fila de bloqueados estiver vazia, ele vai incrementar o S. Ou seja, ele vai dizer que a região crítica está livre para outros processos que não estão na fila. Porque enquanto tiver processo na fila e um processo estiver utilizando a região crítica, todos os outros processos que entrarem depois disso entram para a fila. Então aqui nós temos uma estrutura básica, um infográfico para mostrar. A gente tem aqui é o P, aqui é o V, também conhecido como down, e o V aqui, perdão, aqui é P. Então o que acontece? O meu semáforo vai começar sempre quando ele estiver vazio, ou seja, meu semáforo não, quando a região crítica estiver vazia, o seu S vai ser maior que 0. Por exemplo, S pode ser 1. Então, se eu tenho um processo entrante aqui, o processo P1 vai vir para cá. E esse semáforo vai ser decrementado para 0. Então, o S, que era 1, vai para 0. Agora, se eu tiver o processo 2, querendo usar a mesma região crítica, o que vai acontecer? O processo 2 vai vir para a fila de espera. Eu tenho o processo 3 também que quer entrar na região crítica. Vai para a fila de espera. E assim por diante. Enquanto eu tiver processos na fila de espera, todos os outros processos que quiserem acessar essa região crítica em particular virão para a fila de espera. Beleza. Aí vamos supor, então, deixa eu melhorar isso aqui. Então, a gente estava fazendo um exemplo que o P1 está aqui. Então, o S é 0, porque o P1 entrou, decrementou. Tá aí. Beleza. Aí o P1 sai da fila de espera. P1 saindo, esse cara aqui, ó, P1 saindo, esse S que era 0, por uma operação up, ou S, que tira o processo, vai para 1. Quer dizer que a região crítica está o quê? Está livre. Então eu vou olhar para a fila de espera. A fila de espera está vazia ou está cheia? Estava cheia. Então eu vou pegar o primeiro processo da fila, que vai ser o P2. O P2 vai entrar na região crítica. No que o P2 entrou na região crítica, ele vai executar um P, um down. Então é a mesma coisa. Isso aqui vai para 0. Então a região crítica está ocupada. Então, vamos atualizar aqui a fila, né? A minha fila só tem um P3. Quando o P2 terminar a sua execução, ele vai executar um V, um up, e aqui vai para 1 de novo. E aí o P3 pode entrar aqui. Né? Beleza. E voltamos a tudo. Né? Bom, então vamos supor o P3 foi executado e vamos supor que apareça um P4. O P4 vem direto para cá, porque não tem mais ninguém aqui. Agora, se tivesse alguém aqui na fila, o P4 viria aqui. Né? Vamos ver aqui num gráfico. Então veja,
Eu tenho a minha fila de espera. Minha fila de espera. O meu semáforo está em 1, ou seja, ele está livre. Surge o processo P1. Como ele está livre, eu vou executar um P, ou um down. O P1 vai para a região crítica, o semáforo muda para 0. Aí surge o P2. Como a região crítica está ocupada pelo P1 e vale 0, o semáforo está valendo 0, tá aí. P2 vai para a fila de espera. Aí surge um P3. Como o semáforo está em 0, quer dizer que ele está ocupado. Olha lá, ele vai para a fila de espera. P1 sai através da operação que a gente chama de V. E V vai alterar o semáforo de 0 para 1, quer dizer, região crítica livre. P2 vai para lá, o semáforo muda para 0 através de uma operação P, tá? Executa um V, o semáforo sai e o V atualiza o semáforo de 0 para 1 ou maior que 1. Com isso, o P3 pode ser executado através de uma operação P e o semáforo volta para 0. Por quê? Porque ele está ocupado. É assim que funciona o semáforo. E aí, quando o P3 sai, executa através de uma função V ou de um up, ele vai atualizar o semáforo para 1, dizendo que a região crítica está livre. Problemas de exclusão mútua com o semáforo, né? Então a gente tem, para resolver isso, a gente tem vamos dizer assim, essas implementações. A gente tem um tipo de variável que é o semáforo. Eu tenho uma função P que recebe semáforo que sai na região crítica, para sair da região crítica. Tem um V que entra na região crítica. Tem um incrementar que incrementa o semáforo, né, através de um for. Então eu vou incrementar a região crítica, executo um P, atualizo a região crítica sem um V. Inicializo os processos chamados funções. Esse é um algoritmo de como funciona um programa de região crítica. Bom, eu vou dar um exemplo de implementação, tá? Nós vamos usar aqui um include em C, que é o thread, que inclui a biblioteca que fornece o suporte para a programação de multithread, porque cada processo vai ser uma thread, né? Aí eu tenho uma biblioteca que já implementa o semáforo. Inclui a biblioteca que fornece suporte para semáforos, que são usados para controlar o acesso e recursos compartilhados das threads. Vou definir uma constante número de interações que eu defini em 100.000. Essa é uma variável compartilhada, ou seja, todo mundo vai poder acessar, vai poder alterar e etc e tal, tá? Então eu vou repetir a execução 100.000 vezes. Aqui eu tenho uma outra variável compartilhada, que é um contador, que eu inicializei ele com 0. E aqui eu tenho a variável semáforo. Esta variável semáforo, que é do tipo 100_t, é possível você declará-la devido a isso daqui. Então, essa variável do tipo semáforo será usada para controlar o acesso ao contador compartilhado. Porque é isso aqui que vai ser, vamos dizer assim, a minha região crítica. Bom, vamos lá. A função P, que é a função que vai atualizar o semáforo e vai permitir que o processo entre. Então, o que é essa função P? Ela vai receber um semáforo, né?
Aqui eu estou definindo a função chamada P, que recebe um ponteiro para semáforo. Olha que ponteiro, tá? Essa função encapsula a chamada para sem wait, que é usada para tentar entrar na região crítica. Semáforo wait. O que é o wait? O wait de esperar é uma função que faz o processo dormir. E aqui nós temos a função wait. Então, quando eu executo isso aqui, eu vou fazer o meu semáforo dormir. Ou seja, olha só, o sem wait faz o quê? Ele decrementa o valor do semáforo automaticamente para você. Se o semáforo já estiver em zero, a thread que chama essa função será bloqueada até que o semáforo seja liberado. Quando o semáforo vai ser liberado? Quando ele estiver em 1 ou maior que 0. Muito bem, vamos para a função v. Ela recebe um parâmetro que é um ponteiro, também um semáforo do tipo ponteiro, né? E ela vai encapsular o que? Uma função chamada semPost, que é usada para liberar a região crítica. O semPost é que vai atualizar a variável semáforo. Então veja, eu passo no semPost a minha variável semáforo, tá? Eu executando o semPost, eu faço o quê? Eu estou permitindo que outros processos, ou seja, outras threads, no caso eu estou usando thread aqui, implementem ou utilizem a região crítica, né? Aí eu vou ter a funçãozinha incrementar. O que eu vou ter? É isso aqui que vai fazer a ação do semáforo. Olha lá. Eu vou começar de 0 até o num de interações. Lembra que o num de interações é 100.000. Então ele vai repetir 100.000 vezes. Primeira coisa, eu vou dar um P e semáforo para chamar a função P. Eu vou atualizar o meu contador, tá? Aqui, isso aqui é daqui de cima, tá, gente? Chama o P compartilhado. Isso aqui não é nada, não, é só um comentário, né? Até tirar isso daqui, senão vai confundir vocês. E aí depois eu dou um V, ou seja, depois que eu atualizei a região crítica, eu dou um V para ela ficar livre, né? Para ela ficar livre para o próximo processo, que na verdade, nesse exemplo, é uma thread. Olha lá. Chama a função P que tenta entrar na seção crítica. Se o semáforo estiver disponível, a thread entra. Caso contrário, a thread espera. Quando o semáforo vai estar disponível? Quando ele valer 1, né? Aqui eu vou atualizar a minha variável compartilhada. Ó, incrementa o valor da variável contador compartilhado, que é o recurso compartilhado, que é a minha região crítica, né? Vou anotar aqui, região crítica. Depois que eu atualizei a região crítica, que eu usei a região crítica, eu vou liberar a chamada da função através do V, que libera o semáforo, né, permitindo que as outras threads acessem a região crítica. Aqui temos o nosso programa principal. Eu estou inicializando o semáforo com essa função sem_init. Essa função sem_init existe devido ao include semáforo que a gente deu lá atrás, né? Ela tem três parâmetros. Eu tenho que passar a variável semáforo. Lembra que a variável semáforo é um ponteiro, então por isso que eu tenho o ezinho aqui. Eu tenho outros 2 parâmetros, né? Então, ela vai inicializar o semáforo com valor 1, tá? E o segundo parâmetro, 0, indica que o semáforo é usado entre as threads do mesmo processo. Esse 0 aqui, ó, tá?
E aqui eu estou isso aqui inicializa o meu semáforo, tá? Se eu pôr 0, a região crítica já nasce bloqueada, tá? Bom, aqui nessas duas linhas eu estou criando duas threads, thread 1 e thread 2. Também eu consigo fazer isso devido ao include thread que eu dei lá atrás. Então eu vou criar thread 1, vou criar thread 2 e elas vão inicializar o incrementar ao mesmo tempo. Porém, quem chegar primeiro vai bloquear a thread para o outro. Então, enquanto um atualiza, o outro fica esperando. Quando ele termina a atualização, o outro atualiza, né? Então, em aulas passadas, eu já falei que a gente não sabe quem atualiza e quem deixa de atualizar, porque isso é arbitrário. É o próprio sistema operacional que vai pegar, ele vai escolher, né? O join aqui, isso é uma aula de programação de thread. Por que eu ponho o join na thread 1 e na thread 2? Porque o main também é considerado uma thread na programação. Se eu não coloco join, thread 1 join e thread 2 join, o que vai acontecer? O meu programa principal não vai esperar as duas threads terminarem a execução. Ele já cai, às vezes ele executa uma e já finaliza. Então você tem que colocar um join para dizer assim para ele, olha, enquanto não terminar a execução da thread 1 e da thread 2, não retorne ao programa principal. Tá? Aqui a gente tem... Vou imprimir, né, o valor final do contador compartilhado. E aqui, por último, né, eu vou destruir o meu semáforo. Destrói o semáforo para liberar ele. Então você usa sem destroy e passa o nome da variável semáforo. Só isso. Isso é um exemplo básico de thread. Olha o valor final quanto foi, né? Foi 200 mil. Por quê? Ele vai esperar uma thread atualizar 100 mil vezes, depois ele libera o semáforo e libera outra thread. Se não tivesse o semáforo, o valor não, você teria uma discrepância de valores, né? Problema produtor-consumidor com semáforo, né? Lembre-se, o produtor produz itens e armazena num buffer. Não pode produzir mais que o buffer enquanto o buffer estiver cheio. O consumidor consome itens do buffer, não pode consumir mais se o buffer estiver vazio. Então isso aqui são os meus gargalos, são os meus controles. O buffer é como uma caixa onde os itens são guardados. Bom, antes da gente vou fazer uma revisão do produtor-consumidor. Então eu tenho um produtor, um processo que é um produtor, eu tenho um buffer, que é uma área de memória. Pode ser memória, pode ser disco, né? Normalmente é disco. E eu tenho o consumidor. Qual que é a ideia do produtor-consumidor? Quando o meu buffer estiver vazio, eu produzo. Porém, eu não consumo. E aí, então eu vou produzir. Enchi o meu buffer. O que vai acontecer? Eu paro a produção. Opa, deixa eu pôr um vermelhinho aqui. Eu paro a produção e aí eu vou consumir, ou seja, eu vou pegar essa informação e vou tirar do buffer, certo? Agora, quando tiver vazio, eu paro de consumir. E aí eu posso fazer o quê? Vou produzir de novo e o consumidor fica parado. Isso é o produtor-consumidor, certo? Então vamos lá. Opa! Mas antes de eu falar do produtor-consumidor, nós precisamos pegar o conceito do que é buffer circular, né?
A ideia do buffer circular é isso. Você tem uma fila, uma lista circular. O início e o fim se conectam. Como uma linha de trem. Como esse brinquedo aqui que eu usei como ilustração. Então, o buffer circular, ou circular buffer, também conhecido como fila circular ou ring buffer, é uma estrutura de dados que utiliza um espaço de armazenamento fixo. Né? Fixo. Você tem um limite onde você pode armazenar. Organizado como um ciclo fechado. Quando o final do buffer é alcançado, o próximo elemento é escrito no início da estrutura, desde que o espaço esteja disponível, ou seja, desde que eu não tenha nada lá. Se eu tiver, aí eu vou ter um problema. Né? Então, o que eu estou dizendo? Imagina que você tem isso aqui. Vamos pôr aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos supor que eu cheguei no fim, eu tenho que jogar o elemento 7. Né? Opa, o elemento 8. Eu vou jogar aqui. Contanto que o espaço 1 esteja livre. Né? Esteja livre. Esse é a ideia do buffer circular. É muito usado em sistemas embarcados, redes, aplicações de tempo real, para gerenciar fluxos contínuos de dados, sem precisar mover os elementos já armazenados. Características principais. A área de memória é fixa e ilimitada. 2 ponteiros principais. O head, que seria a cabeça, e o tail, que seria cauda, ou seja, aqui é o primeiro elemento, para eu saber quem é o primeiro elemento, e aqui é o segundo elemento. Tá? Ou write ou read, né? Também conhecido. Ou read. Envolve-se ciclicamente quando chega ao final. Evita a realocação de memória e é eficiente em termos de tempo de acesso. Pode estar vazio, parcialmente cheio ou completamente cheio. Exemplo. Imagine uma fila de pedidos de impressão ou de pacote de rede. Conforme um dado é processado, o espaço ocupado pode ser reutilizado para novos dados. Normalmente a gente vai usar, no meu exemplo, eu vou estar utilizando como base um vetor. O buffer circular com vetor é implementado utilizando um array estático. O que é um array estático? Um array, você define um array lá, por exemplo, int v de 5 posições. Né? Bem básico aí. No qual os índices são manipulados de forma que, quando alcançar o final do vetor, o próximo acesso retorna ao índice 0. Ou seja, vamos supor que o meu vetor, eu criei um vetor v de posição de 5 posições. Então eu tenho isso. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 0, tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4. A ideia do circular é o seguinte: cheguei aqui, vou inserir um novo elemento, esse novo elemento é inserido na posição 0, que é a primeira posição. Vamos lá. Então, vetor de tamanho n, vetor n, exemplo, vetor n, índices. Início, ou tail, e fim, ou head. O início aponta para a posição de leitura e o fim aponta para a posição de escrita.
Operações principais. Inserção, que escreve no read e move read é igual a read mais um mod n. Isso aqui que ele vai fazer para armazenar, ele usa isso. Remoção, lê o tail e move tail é igual a tail mais 1% n. Parecido, mesma coisa. O uso do operador módulo garante o quê? O ciclo dos índices. Então, por isso que a gente tem um mod n, um mod tamanho total. Exemplo de controle de cheio e vazio. Buffer vazio, quando o header e o tail são iguais, quando eles estão na mesma posição. Normalmente zero. Quando meu buffer está cheio, meu buffer está cheio, quando o read mais 1 mod n é igual ao tail. Em uma implementação que reserva uma posição para distinguir cheio e vazio. Então eu tenho uma posição que eu deixo guardada para eu saber se meu buffer está cheio ou está vazio. Então vamos ver um exemplo aqui. Bom, eu criei algumas variáveis globais. Eu criei um constante tamanho de fila 5, ou seja, o meu buffer vai ter 5 posições. Aqui, né, eu defini o meu vetor fila com 5, então ele tem 5 posições. O frente, 0, o trás, 0. O frente é o início, né, não importa. Aqui seria o head, aqui seria o tail. Então, 0 e 0, vazio. Beleza, tudo global. Por quê? Porque eu preciso que todo mundo acesse. Se eu colocasse isso no main, eu ia ficar restringido. Aqui é a minha função se testa se ela está vazia. Frente é igual a trás, ou seja, 0 e 0, não tenho nada. Né? Então eu vou usar isso aqui para fazer o meu teste. Se ela está cheia, eu vou fazer o trás mais 1, né? Mod tamanho da fila é igual a frente. Vamos enfileirar. Como que eu enfileiro? Primeira coisa, eu vou aqui do meu exemplo, eu fiz um teste para verificar se a minha fila está cheia. Né? Se ela está cheia, não é possível inserir. Caso ela não esteja cheia, o valor que eu vou receber aqui eu vou jogar no trás, ou seja, na última posição. Né? E aí eu atualizo o meu trás. Trás é igual a trás mais 1. Por quê? Lembrem que o trás inicialmente está valendo 0. Então, ele vai jogar o primeiro valor na posição 0. Aí eu faço o cálculo, trás mais 1, mod 1, tamanho da fila, e ele vai me atualizar quem será o próximo índice do vetor que eu vou inserir na próxima inserção. Bom, aqui está a funçãozinha imprimir fila. Primeira coisa, vou testar se ela está vazia. Por quê? Porque não tem razão de ser de eu imprimir uma fila se ela está vazia. Aí eu vou imprimir isso na tela, isso aqui é C++, tá? Você que não sabe C, isso aqui é C++, vai imprimir fila. Int i é igual a frente, né? Então eu vou pegar o valor da frente e vou atualizar essa variável auxiliar que eu chamei de i, que no caso é 0 ainda, né? Porque eu não mexi na frente, eu estou mexendo com trás, né? Isso aqui, por exemplo, isso aqui é se a minha fila estivesse já cheia, né? Então, na verdade, ele vai pegar o valor do último elemento inserido. Eu faço um while e diferente de trás, né? Enquanto for diferente, ele vai andando. A ideia do diferente é o seguinte, né? Você imagina que eu tenho isso.
tenho frente aqui, tenho trás aqui. Enquanto eles forem diferentes, o ponteiro do vetor vai andando, né? E aí ele vai atualizar o i com o tamanho da fila. Ó. Ele vai atualizando o i para o próximo elemento. Por quê? Porque a minha fila não está não é linear, ela é circular. Então eu preciso disso aqui, né? Olha lá, eu vou enfileirar o 10, o 20, o 30, o 40 e o 50 e vou imprimir na tela. Tá aqui, ó, 10, 20, 30, 40. Não assim. E não é possível inserir o 50. Por quê? Porque a minha fila já está cheia, né? Já está cheia. Por que ela está cheia? Opa. Porque eu tenho que guardar um elemento para eu poder trabalhar para saber quem é o próximo, né? Por isso que a gente trabalha com o mais um aqui, né? Nessas posições. Ó, ele vai tentar inserir além do limite para testar se a fila está cheia, né? Então, ó, seria 1, 2, 3, 4, né? E eu não insiro 5, por quê? Porque eu tenho que manter uma posição, como nós vimos aqui atrás, justamente para verificar, para ter, para você poder saber esse frente e trás. Quando eu inserir no último, eu poder inserir no próximo, tá? Muito bem. Na próxima aula a gente vai ver o problema produtor-consumidor com semáforos, a implementação deles, tá? Eu resolvi dividir essa aula em duas partes porque eu achei que ela ia ficar muito pesada se eu desse tudo em um vídeo só, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, comente nos comentários, né? E nós nos vemos no nosso próximo vídeo.